passada, eu brinquei que existiam pelo menos 4 Paulos. E aí, a partir de hoje, você que for falar do Paulo, você vai ter que dizer de qual Paulo você está falando. Se é do 1, do 2, do 3 ou do 4. E quando a gente descobrir os outros Paulos, aí você vai ter que falar também. Por quê, gente? Bora lá. Vamos avançar aqui um pouquinho. Quem esteve na minha última aula, que não foi semana passada, porque semana passada quem deu foi a Adele, quem esteve na última que eu dei, viu aqui do nosso lado esquerdo que eu apresentei esses tópicos aqui como coisas que as pessoas que gostam do Paulo, geralmente pessoas teólogos muito tradicionais, de igrejas muito tradicionais, gostam muito. E aí falam, não, mas o Paulo foi um baita de um apóstolo, que levou a palavra para os gentios. Não, Paulo foi o maior teólogo cristão de todos os tempos. Não, Paulo foi quem sintetizou o cristianismo. Isso tudo aqui a gente viu naquela última aula, né? Não, Paulo foi o maior missionário que já pisou nessa terra. Depois de Jesus, Paulo é o cara. E por fim, que Paulo era um baita de um fariseu, um judeu, daqueles tradicionais e tal. E aí, quem tiver interesse, volta lá na aula para ver que a gente já conversou sobre isso, e aí a gente desconstruiu minimamente essas ideias, essas noções. Agora, se você olhar aqui para o nosso lado direito, existem também algumas nomenclaturas que são geralmente atribuídas para o Paulo. O Paulo, ele era um legalista. Para o Paulo, você tinha que andar dentro de uma lei, dentro de uma regra, senão você estava fora do reino. Existem pessoas que dizem que o Paulo era homofóbico, porque tem aqueles textos de Romanos e de Coríntios, que são usados até hoje pela igreja para deslegitimar as pessoas LGBTQIAPN+. Não, Paulo era um escravocrata. Inclusive, gente, eu falei isso na outra aula, hein? O próprio Hitler usou escritos de Paulo para praticar, porque o Hitler era um cristão, né? Para praticar a perseguição aos judeus, enfim. Então, ele pega um aspecto, digamos assim, um aspecto racista dos escritos de Paulo e usa isso para legitimar, principalmente a perseguição com os judeus. Ele fala aquilo que quem matou Jesus foi os judeus. Então, tenha cuidado quando você for reproduzir isso. Eu sei que esse é um discurso que na internet é top, é legal, você dizer, foram os judeus que mataram Jesus, mas cuidado, tá? Porque isso foi um argumento usado por Hitler para fazer o Holocausto. Então, vamos tomar cuidado quando a gente vai reproduzir essas coisas que a gente escuta, e na hora parece fazer muito sentido, mas quando você vai ali para uma outra camada, você vê que é uma coisa bem esquisita, a gente tem que analisar melhor. E o clássico, né? O clássico que originou esse estudo, que o Paulo era um cara machista. Esse aqui eu acho que todo mundo já ouviu. Esse aqui é um que todo mundo já falou. Esse é um específico que pessoas seculares, pessoa que nunca pisou numa igreja, que nunca foi batizado, as pessoas, se você fala o Paulo, a pessoa vai falar, Paulo, aquele machista lá? É assim, gente. Então, já que a gente já meio que desconstruiu essa ideia do lado esquerdo, lá na outra aula, vamos tentar ver um pouquinho a respeito desse outro lado hoje? Bom, aqui, gente, é uma pequena tabela que tem a datação dos textos canônicos em torno da documentação sobre Paulo. O que são textos canônicos? Um dia, padres, bispos, pessoas da liderança da ortodoxia cristã, né? Eles disseram que eles eram a ortodoxia cristã e falaram, vamos montar uma Bíblia aqui para nós. E aí eles escolheram alguns textos e falaram, esses textos aqui são sagrados, esses livros aqui são sagrados. Juntaram esses textos e formaram a Bíblia. Então, textos canônicos são esses textos que são considerados santos, ou, enfim, que foi encontrado ali algum motivo para eles comporem conjunto bíblico. E aí eu vou aproveitar essa explicação para dizer que, às vezes, quando eu falo desse assunto, eu me empolgo. E aí, se eu estiver atropelando muito as coisas, ou falando termos não muito conhecidos,
Ou é um termo conhecido, mas você não conhece. Aí você sinaliza aqui no chat minimamente, que eu vou ver se eu consigo explicar isso na hora ou depois, enfim, tá? Só para não ficar ninguém perdido pelo caminho. Porque às vezes eu começo a falar e eu me empolgo e eu falo até rápido, enfim, é isso aí, mas eu vou tentar me conter aqui. Então, esses são os textos canônicos. Basicamente, os textos que a gente tem na Bíblia, na Bibliazinha que a gente tem em casa, enfim, que a gente lê, que a nossa avó deixa aberto lá no Salmo 91, esses são os textos canônicos. E aí, aqui, ó, nessa coluninha branca, ele está falando qual que é o estilo daquele texto de tradição paulina. Então, por exemplo, de todas as cartas que a gente tem na Bíblia, aliás, de todas as cartas não, de todos os livros que a gente tem na Bíblia, só tem um livro que ele tem um sentido de biografia, digamos assim, de contar uma história, de contar a vida da pessoa, que é o Atos dos Apóstolos. Então, sempre que você quer saber algum aspecto biográfico da vida do Paulo, você vai lá, é lá que a Robertinha viu que o Paulo era nascido em tal lugar, viveu em tal lugar, estudou em tal lugar, viajou para tal lugar e tal. É lá no livro dos Atos dos Apóstolos. A datação desse livro é mais ou menos do ano 100 ao ano 120 depois de Cristo, ou depois da Era Comum. Aí, a gente vai agora para as cartas, que são os outros livros, onde a gente tem coisas falando sobre Paulo, ou escritas por ele, ou falando a respeito dele, ou, enfim, em algum momento foram atribuídas à sua autoria. As cartas autênticas são essas, Romanos, Coríntios, Filipenses, nananana, e elas datam ali por volta do ano 50. As cartas disputadas foram aquelas que a Cassi falou na aula 3, e eu não vou me aprofundar nisso, tá? Porque a gente já estudou sobre isso. Quem quiser saber mais sobre isso, volta lá na aula 3, tá? Essas cartas disputadas, Efésios, Colossenses e 2 Tessalonicenses, elas são cartas que já se sabe que não foram escritas por Paulo. Porém, elas dão uma certa continuidade ao pensamento de Paulo. Elas mudam ali algumas coisas, elas acrescentam algumas coisas, tiram outras, mas elas ainda conservam uma certa familiaridade com o pensamento de Paulo. Por isso que elas são chamadas de disputadas, ou como a Cassi falou lá na aula 3, deuteropaulinas, é isso? Sim. Isso, deuteropaulinas. E, por fim, a gente tem essas cartas não paulinas, que lá na aula 3 estão chamadas de cartas pastorais. Essas foram escritas aqui, como vocês podem ver, por volta do ano 100, depois da Era Comum, e são aquelas cartas que já não mantêm conexão com aqueles ensinos do Paulo lá das cartas autênticas. Então, enquanto as disputadas ou deuteropaulinas mesclam ali pensamentos de Paulo com pensamentos dos seus escritores, essas não paulinas, elas já não mantêm assim muita afinidade com o que Paulo realmente, enfim, pensava, ou pelo menos o que chegou até nós a partir das suas cartas autênticas. E aí você vai me falar, tá bom, mas por que falaram que era do Paulo, se não foi o Paulo que escreveu? A gente vai ver isso na próxima tabela. Aqui, gente, eu estou passando um lugar. Aqui a gente vai ver, então, os tais dos 4 Paulos. Nos livros de história, que no caso seria Atos dos Apóstolos, a gente vai ter ali uma espécie de Paulo inventado. Existe uma disputa, digamos assim, no meio teológico, no meio histórico. A dúvida é assim, se o pessoal que escreveu Atos teve contato com as cartas do Paulo, as cartas realmente que ele redigiu, que ele enviou, ou se o livro de Atos ele foi escrito a partir das impressões daquela comunidade sobre o Paulo. Então, porque esse inventado, eu sei que tem um nome meio ruim, assim, porque a gente entende que inventado é uma coisa ruim, é uma coisa, até no sentido pejorativo inventado, né? Mas entenda assim, inventado no sentido de que ali não é Paulo falando sobre si,
É uma outra biografia, sabe? É como se, sei lá, se a Miriam lesse um livro da minha história, ela não teve contato comigo, não me conheceu, e aí, quando a Miriam estiver bem velhinha, ela vai falar, nossa, um dia eu li um livro sobre uma Thaís aí, vou escrever sobre ela. E aí a Miriam pega uma ideia, que já não fui eu que escrevi o livro sobre mim, ela vai transmitir aquilo com uma outra perspectiva, entende? Não é inventado no sentido de, alguém chegou, eu vou escrever um livro aqui, vou inventar um personagem. Não é isso, é inventado no sentido de que o que está escrito em Atos não foi o próprio Paulo que disse sobre si, mas já era uma tradição de uma comunidade. Nas cartas autênticas, gente, a gente tem o Paulo radical. Novamente, essas palavras aqui, elas podem causar um certo estranhamento na gente. Radical não é no sentido que ele fazia manobra de skate, não é esse tipo de radical. Também não é que ele entrava nos lugares, levantando as mesas. Não é esse tipo de radical também. Radical no sentido de que era aquele Paulo que em sua mensagem, a sua mensagem, aliás, ela era centrada na possível e eminente volta de Cristo. Então, se você voltar lá e ler com calma as cartas autênticas, você vai ver que essa ideia de uma volta de Jesus, de olhar para Jesus, de aguardar essa volta de Jesus que aconteceria ainda na vida de Paulo, é a mensagem central das cartas de Paulo, dos escritos de Paulo. E aí tem uma série de outros assuntos, obviamente, mas todos esses assuntos orbitam em torno desse assunto. Então, esse é o Paulo radical. Depois, gente, nas cartas disputadas, a gente tem um terceiro Paulo, que eles chamaram de Paulo conservador. Conservador em que sentido? No sentido cultural do seu entorno social. O que é um conservador? Um conservador é uma pessoa que diz assim: as coisas estão boas como estão. Não precisamos de mudanças. Não precisamos de progresso. Não precisamos de avanços. O mundo funciona muito bem como está. E aí, o que é legal a gente ver aqui? Que o Paulo radical, e isso a Cássia também muito bem trouxe na segunda aula, ele é aquele que fala assim: não há judeu nem grego, não há escravo nem livre, não há mulher e nem homem. Você vai falar, nossa, que Paulo progressista, caramba, não sei o quê, ó, o Paulo é uma da hora. Mas pensa comigo, gente. Se eu estou esperando que Jesus vai voltar amanhã, a que me interessa manter os padrões de dominação que tem na sociedade? Pensa assim, se você é o Paulo, Jesus vai voltar amanhã, você vai ficar preocupado em ter escravo? Em ter o escravo te obedecer? Existe uma coisa maior para a gente se preocupar, sabe? Existe uma coisa mais da hora acontecendo. E se eu tô com o amor de Jesus assim no meu coração fervendo pela volta de Cristo, lembrando que não é aquele apocalipse lá que ensinaram a gente a ter medo, não, tá, gente? Era uma volta de Cristo legal. Era uma volta de Cristo boa. Uma volta de Cristo que ia levar o pessoal à libertação lá do povo, entendeu? Então, assim, eu vou ficar falando, escravo obedece seu patrão, mulher obedece seu marido? Não, eu vou. Gente, acabou essas tradições que a gente tem aqui na sociedade, agora vamos todo mundo junto aqui esperar a volta de Jesus. A gente pode encarar isso dessa forma. Esse é o Paulo radical. Não é, gente, que ele era bonzinho, não é que ele era progressista, não é que ele era filiado ao pessoal, nada disso. É que ele estava esperando a volta de Jesus. E naquele momento, a volta de Jesus era coisa mais da hora do que ficar dominando mulher e ficar dominando escravo, basicamente isso. Aí, o que acontece? O Paulo conservador, lembra que eu falei que nas cartas disputadas ele mescla a doutrina do Paulo radical com umas ideias, assim, da galera ali que estava vivendo ali. Então é isso, ele tipo, opa, vamos com calma, né? Não sei. Não, eu acho que tem mulher e homem sim. Eu acho que tem servo e patrão sim, né? Tipo, opa, vamos lá, não vamos ser tão radicais, né? Para usar o trocadilho da palavra ali em cima. Só que ele ainda é um conservador, ele ainda mantém ali um certo equilíbrio, né? Enfim. E aí a gente vai, gente, para as cartas não paulinas, aonde o Paulo que se apresenta ali,
ele não é apenas conservador. Gente, ele é reacionário. E aí eu não sei se vocês têm qual é o entendimento de vocês a respeito da palavra reacionário. O reacionário, ele está além do conservador. O conservador é, como eu falei, aquela pessoa que está ali na sociedade, eu estou bem aqui, estou servido de privilégios, acho que as coisas podem continuar como estão. O reacionário não é esse. O reacionário é aquele que, diante de direitos conquistados, sabe? É aquele que, diante de minorias atendidas, sabe? Minimamente, em seus direitos mínimos, o cara quer fazer de tudo para que esses direitos caiam por terra. Então, ele não quer só manter as coisas como eles estão. Ele quer manter as coisas como elas estavam lá no Brasil colonial, sabe? Escravidão mesmo, racismo mesmo, homofobia, misoginia, tudo, sabe? Se a mulher conquistou, por exemplo, agora, a gente está falando muito sobre o direito de mulheres pobres acessarem o absorvente de graça, né? Pô, as mulheres conquistaram, olha que direito legal. Ninguém mais vai precisar usar jornal na calcinha. Sabe o que o reacionário faz? Não gostei desse direito. Vou lá no Congresso, vou fazer barulho, vou fazer coisa para a gente voltar atrás. Entendeu? Entende a diferença? Assim, o conservador quer manter as coisas como estão. O reacionário quer voltar atrás e destruir todos os tipos de direitos conquistados. E aí, gente, eu estava pensando que o meu pastor da adolescência, ele, no culto de doutrina, eu era da Assembleia de Deus, e toda quinta-feira tinha culto de doutrina, que era o culto de ensinamento da Bíblia. Gente, eu achei incrível quando eu lembrei que o meu pastor, ele adorava pregar em 1 Timóteo. E aí, se a gente voltar lá, olha aqui onde está 1 Timóteo. No Paulo reacionário. Vocês acham que isso é coincidência? Porque ele tinha esse discurso assim, irmãos, eu vou pregar Paulo para vocês. Mas aí eu volto, qual Paulo? O Paulo que fala da vinda de Jesus? O Paulo que fala para a gente aguardar a vinda de Jesus e se alegrar nela? O Paulo que vai ali ser mais ou menos, né? Que vai ser ali um Paulo minimamente equilibrado? Ou qual Paulo? Não, meu pastor queria pregar Timóteo, gente, o do Paulo reacionário. E aí, só para a gente finalizar esse slide para o próximo, tá claro, gente, que existem esses 4 Paulos na Bíblia, mas que eles não são 4 pessoas distintas, eles são 4 leituras da mesma pessoa. Tá claro isso? Beleza. E aí, por exemplo, eu pensei em trazer aqui alguns versículos e comparar para vocês. Mas a Cassi já fez isso na aula 3. Ela já trouxe, assim, como as cartas autênticas dizem uma coisa, e essas reacionárias, ou não paulinas, ou pastorais, dizem uma coisa completamente diferente. Um exemplo, por exemplo, é essa questão dos escravos, por exemplo. Aliás, os escravizados. Se você voltar lá na aula 3, você vai ver que ela vai mostrar que tem esse versículo que o Paulo fala que não há escravo nem livre, mas que todos são uma coisa no Senhor. E lá na frente, né, nessas cartas pastorais, acho que inclusive até Timóteo, se não me falha a memória, ele fala assim: vós, escravos, sede obedientes aos vossos patrões, porque isso é bom no Senhor. Olha só, que coincidência, né? Que coisa maravilhosa. Mas tudo bem, eu não vou fazer isso, por quê? Porque a Cassi já fez na aula 3 e é bom que vocês revisitem lá, se quiserem se aprofundar nesse tema específico. Porém, eu trouxe uma comparação aqui. Poxa, por que está voltando meu slide? Não, gente, desculpa. Eu trouxe uma comparação aqui entre 1 Coríntios, que é uma carta do Paulo, e o Atos. Por quê? Porque nessa ocasião a Cassi não tinha acrescentado o Atos, né? Porque o Atos, reconhecidamente, não foi o Paulo que escreveu. Porém, ele faz parte desse corpus paulino porque conta a história do Paulo. E aí, gente, eu vou voltar nessa ideia de que lá na sua igreja, o pastor, a irmã da escola dominical, enfim, a bispa, a apóstola diz para você que eles pregavam a Bíblia, pura e simplesmente, né?
Só que, gente, vamos lá. Quem era de igreja pentecostal aqui, levanta a mão, por favor. Pentecostal ou neopentecostal? Pode levantar aí no chat. Pentecostal ou neopentecostal? Beleza. Bastante gente. Pode apagar. Gente, pode apagar, não, pode abaixar. Apagar o botão. O que acontece? Se vocês vêm dessa tradição, vocês vão saber que tinha uma treta na igreja de vocês a respeito do dom de línguas. Por quê? Ao mesmo tempo que o dom de falar em línguas ele era muito incentivado, existiam alguns irmãos zelosos da lei que não achava que tinha que ficar falando em línguas em todo momento. Não tinha, assim, um irmão que queria botar uma regra ali na liturgia do culto. E aí, se a gente for comparar dois textos do Corpus Paulinus, que é 1 Coríntios 14 e Atos 2, a gente vai ver que essa treta já estava ali. Por quê? No Atos 2, fala que na descida do Espírito Santo houveram línguas repartidas como de fogo, e a casa se encheu, era um som impetuoso, como o som de muitas águas, e aí o pessoal que passava na rua ouvia. Imagina se estava alto ou se estava baixo esse som, sem microfone. O pessoal que passava na rua ouvia, e eles falavam, caramba, olha que coisa legal, a gente está ouvindo as maravilhas de Deus na nossa própria liga. Gente, o evento, olha, cartático, assim, muito, muito interessante de ser estudado. E aí, beleza. Você vê que não tinha regra ali. O Espírito Santo estava mandando, o som estava alto para a bexiga, quem estava passando na rua estava ouvindo, inclusive entrando lá dentro para ver. E quando eles entraram lá dentro, eles não viram coisa ordeira, não, porque falaram, inclusive, que aquele povo estava bêbado. Bebinho. Beleza. Quando a gente vai ler 1 Coríntios 14, é aquela palavra que o Paulo está falando assim, olha, eu falo em línguas mais que todos vocês. Eu tenho dons mais que todos vocês. Mas eu não quero que vocês fiquem falando em língua aí desordenado, não. Eu prefiro que vocês profetizem, porque quem profetiza edifica a igreja e quem fala em línguas edifica a si mesmo. Gente, eu não vou entrar aqui no mérito se a língua que ele falava era uma língua inteligível, ou se não era, ou se era aquela glosolalia, ou se era aquela outra língua lá de realmente falar outro idioma. Esse não é o foco da nossa análise aqui. O foco é que a língua de Atos era uma língua que fez um barulho, literalmente. E para achar que eles estavam bêbados, não era uma conversa assim, hello, my friend. Não era isso. Era, sei lá, línguas aí. E o Paulo, lá na igreja de Coríntios, ele tá cortando isso aí. Ele falou, não, bora falar línguas? Bora, mas vamos botar ordem nesse negócio. E aí, gente, fala para mim, isso não é uma clara, como que eu posso colocar assim, digamos assim, contradição? Porque um tá falando que se você tá movido pelo Espírito Santo, bora, vamos fazer o povo vir aqui ver o que tá acontecendo. O outro fala, não, vamos abafar um pouco, falar língua, vamos tentar profetizar, porque é assim que a gente edifica o povo. Entende? São teologias distintas, diferentes. Só que, voltando novamente, o pastor, o bispo, o apóstolo, o professor da escola dominical, o seminarista, disse para a gente lá na nossa igreja que o que ele nos ensinava era a Bíblia pura e simples. Só que, se esse pastor gostava de falar em línguas, ele sempre ia privilegiar Atos. Ia esquecer. 1 Coríntios 14, sai daqui. Vou até te riscar aqui. Se o seu professor, pastor, bispo, apóstolo, era desse que queria regrar o culto, sabe? Provavelmente um presbiteriano. Agora, quem era de igreja presbiteriana aí, levanta a mão. Cadê? Não tem, entendeu? Ah, aí, ó, Luara, quem mais? Esse aqui é a escola dominical dos pentecostais, é isso? Batista, beleza. Batista também, né? Não tinha uma regra assim, não era mais tranquilo e tal. Se o seu pastor era um batista tradicional, não renovado, tá? Tradicional, presbiteriano, gente, Atos era uma coisa à parte, assim. Ele lia o Atos para falar isso. Não, porque era glosolalia. Não, porque era não sei o quê.
fazia lá uma explicação, mas 1 Coríntios 14, ele falava sempre, olha, línguas, esquece, vamos profetizar, que é assim que a gente se edifica uns aos outros. Então, isso aqui é uma pequena comparação para vocês verem como essa ideia de que, que existe uma Bíblia única, que existe uma ideia única, isso não existe. Todo mundo que for pregar, ou falar, ou ensinar algo da Bíblia, vai privilegiar o texto que melhor atenda a sua convicção pessoal, ou a doutrina da igreja, enfim. Tá bom? Ficou claro isso? E isso é o quê? Dentro do Corpus Paulino, uma tradição que fala sobre o Paulo. Imagina, gente, se a gente está falando de textos antagônicos, assim, imagina se a gente está falando de Levítico e Evangelho de Lucas, sabe? Enfim, vamos em frente. Eu trouxe aqui, gente, uma frase para vocês do Eric Hobsbawm. Ele é um historiador inglês, mas ele nasceu em Alexandria. Ele tem um livro muito famoso que fala sobre tradições inventadas, onde ele mostra que na história, principalmente na formação dos Estados-nação, foram estipuladas tradições que nunca existiram. Literalmente foram tradições inventadas. Olha o que ele diz aqui na primeira frase. Muitas vezes, tradições que parecem ou são consideradas antigas são bastante recentes quando não são inventadas. E aí, assim, eu vou fazer uma pequena colocação aqui, que toda tradição é inventada, tá? Mesmo a tradição que tem 1000 anos, ela foi inventada, tá? Tradições não são coisas inatas, naturais, endêmicas, nada disso. Toda tradição é inventada. Mas o que ele quer dizer é que aqui elas seriam inventadas no sentido de... vou dar um exemplo para vocês. Dizem, por exemplo, que os Estados Unidos é a maior democracia no mundo. É a democracia mais consolidada que se tem. Bom, aí depende do que você entende por democracia. Porque aqui no Brasil, a gente tem o voto direto para presidente. Ganha a maioria mais um. A maioria mais um, não. 50% mais um, ou seja, a maioria. Nos Estados Unidos, eles não têm voto direto para presidente. Tem aquele sistema complexo dos delegados, que ganha pelo Estado. Então, o Estado que é mais populoso, tem mais delegados, essas coisas malucas que ninguém nunca consegue entender, né? E aí, quem que é mais democracia? Nós ou eles? Vou dar outro exemplo para vocês. O Donald Trump quis dar golpe de Estado lá, diferente do Bolsonaro que fugiu para os Estados Unidos. O Donald Trump estava no dia do golpe lá, no dia que eles destruíram lá o Capitólio e tudo mais, estava no carro, inclusive ele quis sair para ir lá, sei lá o que ele queria fazer, e ele foi impedido pela assessora dele. O Bolsonaro, o Donald Trump, o Donald Trump está lá como cotado para ser o vencedor das próximas eleições dos Estados Unidos. Em compensação, aqui no Brasil, o Bolsonaro, agora sim ele, não estava nas manifestações do 8 de janeiro, mas, enfim, por uma série de investigações, daquelas reuniões ministeriais e tudo mais, o Bolsonaro está inelegível para as próximas eleições, porque o cara tentou dar um golpe de Estado no nosso país. E aí, quem quer mais democracia? É nós ou é os Estados Unidos? Então, gente, se uma pessoa vem e fala assim, não, porque a democracia dos Estados Unidos é a mais consolidada que tem, você vai falar, quem disse isso? Quem inventou isso? Quem falou essa história aí? Quem falou essa conversa? Para vocês verem o que é, como é fácil a gente inventar uma tradição. Eu vou dar um outro exemplo para vocês, um menos político, não, esse é político também. Menina usa rosa, menino usa azul. Gente, isso tem 100 anos. 100 anos. Se você olhar há 100 anos atrás, era um invertido. Menina usava azul. Basta você olhar aquelas pinturas
medievais, por exemplo, os bebezinhos do rei, as princesinhas, porque a criança pobre usava cinza, né? Mas vamos lá, alta sociedade. Os meninos usavam rosa, porque assim, o vermelho era a cor da realeza. Só que é muito difícil você encontrar um pigmento vermelho na internet. Meu Deus, o que está acontecendo com isso? Na natureza. Tô trocando tudo as palavras. É muito difícil encontrar vermelho na internet, olha só. É muito difícil você encontrar vermelho na natureza. Então, você fazia lá misturas, aproximações que davam no rosa. E aí os príncipezinhos tudo usava rosa. Era para usar vermelho? Era. Mas os bichinhos ficavam lindos de rosa. E aí, enfim, há um processo histórico que depois inverteu. As meninas passaram a usar rosa e os meninos passaram a usar azul. Mas isso não é uma coisa inata como a gente faz parecer no chá revelação. Só que eu sei que nos últimos anos você viu 500 chá revelação. E na sua cabeça já inculcou isso. Porque eu estava numa festa de fim de ano, a festa da firma, e o cara soltou aquela fumaça, assim. E ele comprou várias, só que na loja só tinha azul e rosa, porque era para achar revelação. E aí a gente tava lá na piscina e ele soltou um que era rosa. Aí todo mundo, é menina, é menina, é menina. Entende como isso é uma tradição que a gente inventou e que já inculcou na nossa cabeça? E a gente já acha que o rosa é de menina. E eu não tô entrando nesse mérito aqui, eu acho rosa bonito, azul bonito e tudo mais. E você pode achar também, enfim, e vestir o seu filho da cor que você quiser. Inclusive meninas de rosa e meninos de azul, tá? Isso não é o mérito. Mas vamos continuar aqui no que o Robensbal falou. O termo tradição inventada é utilizado num sentido amplo, mas nunca indefinido. Inclui tanto as tradições realmente inventadas, construídas e formalmente institucionalizadas, que é aquela assim, tipo, os Estados Unidos decidiu que ele vai se colocar no mundo como a maior democracia do mundo. Ele fez isso pensado, sabe, gente? Para sair bem na fita. Quanto as que surgem de maneira mais difícil de localizar, num período limitado, num determinado tempo, e que se estabelece com enorme rapidez. Que é esse exemplo da fumaça rosa, né? A gente sempre teve no imaginário assim que menina é rosa e que menino é azul. Mas quando o cara solta lá a fumaça rosa, a gente não lembrou de menina usa rosa e meninos azul. A gente lembrou de chá revelação. Olha que legal. E o chá revelação não é uma coisa relativamente nova? Deve ter o quê? Uns 10 anos? Ou menos? É, por aí, não é? E aí eu achei muito interessante isso. O cara soltou a fumaça, a gente lembrou, chá revelação. É menina, é menina. Isso é uma tradição inventada, gente. É uma tradição que há 10 anos atrás não existia. E que ela se espalhou com uma rapidez que hoje a gente só entende isso. Se soltar uma fumaça rosa, a gente vai pensar menina, sabe? A gente vai pensar, chá revelação, é uma menina. E aí ele finaliza. Aliás, sempre que possível, tenta se estabelecer uma continuidade com o passado histórico apropriado. Então, gente, vamos lá. Se você ler num texto antigo, um Paulo falando assim, vou usar o exemplo lá do machista, que é o que sempre pega aqui. Mulheres, sede obedientes aos vossos maridos, ou sede submissas, enfim. A gente já não tem no nosso imaginário que por toda a história a mulher sempre foi submissa, sempre foi obediente. Inclusive, a gente não diz repetidas vezes que a mulher naquela época não tinha liberdade? Eu estou procurando a pessoa que vai me explicar. Veja bem, por que o Paulo teria que repetir inúmeras vezes, mulher, obedeça o seu marido, se as mulheres fossem obedientes? Entende o que eu estou falando? Entende a profundidade disso? Por que eu vou falar repetidas vezes para o meu filho? Filho, não coloca o dedo na tomada, se ele não está colocando. Está entendendo o que eu estou querendo dizer? Só que aí o que acontece? É isso aqui que o Robensbal falou. A gente pega essa tradição e se ela possui alguma ligação assim com o passado, eu já admito que é uma continuidade assim. Em todos os anos, por toda a história, a sina das mulheres era a obrigação, a incumbência de estarem sob
à tutela dos seus maridos. Quando, na verdade, não. Porque se o meu filho não enfia o dedo na tomada, eu não falo para ele, filho, fica longe da tomada. Eu não falo, gente. Muito pelo contrário, se eu falar isso, vai dar a ideia dele lá e colocar o dedo. Beleza? Chegamos ao fim. Deixa eu ver se tem mais algum slide. Não, não tem. Por que eu trouxe essa ideia da tradição inventada do Rubens Bal? Porque sempre que a gente traz aqui um conteúdo que, em tese, é diferente do que a gente aprendeu a vida inteira na igreja, a gente fica meio balançado, assim, a gente fica, nossa, mas por que eu nunca vi isso dessa forma? Ou, por que eu nunca... Por que eu nunca vi isso, que tinha 4 Paulo diferentes? Por que eu nunca... Eu li a Bíblia 50 vezes, e eu nunca vi que o Paulo se contradizia pelo menos de 4 formas diferentes. Por que isso nunca... Ou melhor, isso até te causava um estranhamento, mas por que você nunca foi atrás disso, assim? Tipo, não, mas eu vou entender mesmo o que está acontecendo. Porque nós somos vítimas dessas tradições inventadas. E mais, o coitado do Paulo, vou falar igual a Roberta, se existiu um Paulo, um senhor ou um homem chamado Paulo, de Tarso, que viveu no século I, gente, coitado desse homem, a orelha desse homem deve estar desse tamanho, de tanta coisa que o povo fala desse homem, né, Roberto? Fala a verdade. E aí, esse Paulo, se é que ele existiu, esse homenzinho, tal, esse senhorzinho que escrevia carta, que viajava, que era missionário, gente, ele também foi vítima disso aqui, dessas inúmeras tradições e leituras e releituras feitas sobre ele. Mas tudo bem, ele já morreu, se ele está lá no céu olhando, ele está vendo tudo que está acontecendo. Se ele não está assim, se ele está descansando, ele não está vendo, acho que está mais feliz. Enfim, o que eu quero dizer é que, além do Paulo ter sido vítima disso, nós todos somos. E aí é por isso que a gente se sente tão traída, sabe? É por isso que a gente se sente tão frustrada, tão fraudada, assim. Porque, por exemplo, tem gente aqui que eu sei que leu a Bíblia muitas vezes, mas você já foi para ler a Bíblia pensando aquelas coisas lá do Paulo. Deixa eu voltar lá. Você já foi ler a Bíblia pensando algumas coisas dele, alguma dessas coisas aqui, ou que ele era legalista, ou que ele era o maior missionário, ou que ele era o maior teólogo, ou que ele era machista. Você nunca teve a oportunidade de ler a Bíblia e falar, não, mas deixa eu ver aqui direito o que esse cara está falando. Nossa, o Paulo falou, então, que... Entende? Sabe? A gente já vai para a leitura vítima dessas tradições inventadas. E aí, novamente, eu poderia vir aqui e mostrar palavra por palavra onde ocorrem essas contradições, onde ocorrem essas diferenças. Só que me pareceu muito mais legal e muito mais importante trazer essa reflexão do Robensbaum, dizendo que, mano, peraí, te falaram muitas coisas sobre Paulo, e sobre Jesus, e sobre a igreja, e sobre Moisés, e sobre a Maria Madalena, e, sabe, sobre a Joaquina, sobre a sua vizinha, sobre todo mundo, sobre mim. Mas você consegue identificar que algumas dessas coisas, possivelmente muitas delas, são tradições inventadas? E aí, o que acontece? Eu espero que, a partir de hoje, quando você for ler alguma coisa, seja de Paulo, seja o que for, seja Clarice Lispector, sabe? Seja Machado de Assis, você vai para o texto com um olhar um pouco mais limpo, digamos assim, sabe? Com um pouco menos desses filtros. Você vai ler, por exemplo, aquele texto do Paulo, por exemplo, que fala do amor, que é lindo. E aí o texto fala assim, o amor tudo sofre, o amor tudo suporta. E aí o pastor usou esse texto para falar que você tem que perdoar o seu marido que te trai e que te maltrata. E aí, será que isso não é uma tradição inventada? Porque está lá na Bíblia, o amor tudo sofre, tudo suporta. Entende? Tradição inventada. Enfim, existem inúmeros exemplos que eu poderia dar, mas eu
eu acho que essa reflexão ela pode trazer algum tipo de liberdade quando você, na sua casa, for ler um texto, ou quando você, na sua casa, ouvir uma pregação, ou quando seu esposo estiver vendo um vídeo lá do TikTok do Augusto Nicodemos, do Silas Malafaia, enfim, aí você vai olhar assim, isso tem cara de tradição inventada. Beleza, povo? Muito obrigada. Vou deixar para vocês falarem um pouquinho agora. Pode abrir e falar, Rô. Você vai escrever? Espera aí que eu vou abrir aqui para ler. O que é? Acho que ela está escrevendo. Se alguém quiser falar enquanto ela escreve aqui, a gente já leu o comentário dela. Pode falar, Roberta. Tá aberto o microfone, amiga. A gente está conseguindo te ouvir. Pode falar. Vocês me ouvem? Sim. Ah, que bom, nossa! É um evento. Eu estava pensando numa tradição inventada que essa semana o que falar, né? Em São Paulo não é feriado no carnaval, né? Não existe uma lei que promulgue o feriado no carnaval em São Paulo. Mas todo mundo acredita que é feriado, porque foi determinado, foi pensado, em alguns lugares e o Brasil para, e todo mundo para, mas aí as pessoas estão descobrindo hoje que não é, os patrões estão descobrindo que não é feriado em São Paulo. E eu trabalhava no escritório de contabilidade, e a gente falava para o cliente assim, ó, para ser honesto, sinceramente, você não tem que dar, porque não é feriado. Eu não tenho que pagar hora extra se o cara trabalhar, porque não é feriado, né? Porque nós trabalhávamos para o patrão, né? O escritório de contabilidade trabalha para o patrão, tem que orientar o patrão, né? Aí essa semana meu sobrinho estava trabalhando, bravo, porque trabalhando na praia, e estava bravo porque estava trabalhando na praia e a empresa não ia nem pagar hora extra para ele, não vai pagar. Né? Desculpa eu acabar com a sua alegria, mas não vai pagar, não é feriado. Como não, tia? Não é, infelizmente não é. Esses políticos prometem tudo, mas não apareceu nenhuma ainda para fazer a lei de que é feriado no carnaval em São Paulo. Não é. Pode brigar, pode pular, pode fazer o que for, mas é tradição. Entrou na tradição. Né? E a gente fica bravo por ter que trabalhar no carnaval, e eu ficava, porque nós ensinávamos o patrão que não era carnaval, que não era feriado. Então, nossa, que ódio. A gente tinha que trabalhar no carnaval, né? Mas isso eu acho que é um exemplo bem de que foi tradição mesmo, que nós se apropriamos disso, né? O povo todo se apropriou disso, e não é feriado. Pode espernear, mas até hoje ainda não é feriado. Ai, Roberta, adorei esse exemplo. É verdade, ó, lá na prefeitura, eu trabalho na prefeitura da cidade. O pessoal do RH, eles contabilizam todos os pontos facultativos que tem no ano. Por exemplo, se eu não me engano, agora a Consciência Negra virou feriado, mas antes também era só ponto facultativo, né? E aí, o que eles faziam? Eles somavam, por exemplo, Consciência Negra, Carnaval, não estou lembrando de nenhum outro agora, e aí eles somavam e a gente tinha que trabalhar por dia, mais 10 minutos todo dia, para poder folgar no ponto facultativo. Que não é carnaval, ou que não é carnaval, que não é feriado, mas é maravilhoso, é isso mesmo. E para você ver a força de uma tradição inventada, né? Se fosse eu juntar os funcionários, ia quebrar tudo lá. Queremos carnaval, queremos carnaval. Exatamente, a força de uma tradição inventada, porque em alguns estados, né? Mas não é um feriado nacional. Está pintado no calendário, mas não é nacional, né? A gente gosta ou não. Fala, Miriam. Bom dia, pessoal. Primeiramente, bom dia a todos, todas e todos. Vocês me ouvem, né?
Tá aparecendo aqui que eu tô falando, então tá me ouvindo. Então, assim, ó, vou puxar o gancho aí da Roberta e explanar sobre essa questão do feriado, né, que realmente é das tradições inventadas. Realmente, de fato, não eu, como a vida inteira sempre trabalhei em banco, a gente tem a comissão coletiva, né, então para a gente acaba sendo feriado porque está no nosso acordo coletivo com o sindicato e a Febraban, então para a gente é considerado feriado, então é o único feriado que a gente emenda, é o único feriado que a gente tem, lá na lei, né, que é no acordo coletivo, acaba tendo força de lei, então a gente que é bancário, a gente acaba tendo esse feriado. Sobre tradição inventada, que eu achei super interessante, que você falou sobre os Estados Unidos, um livro que, inclusive, eu deixei com o pastor Berloffa, que é o do Eduardo Moreira, a maioria de vocês aqui provavelmente conhecem o Eduardo Moreira, seguem ele. Ele era um cara que era bancário, na verdade ele era dono de banco, né? Ele tinha sociedade com o BTG, e daí ele meio que rompeu com o sistema e ficou um tempo com o pessoal do MST, ficou numas aldeias indígenas, com o pessoal quilombola, realmente para entender essa realidade que ele não entende, né? Porque ele, como homem branco, hétero, cis e rico, né, milionário, então ele não entendia, então ele quis entender. E ele, nesse livro, que é um deles que eu tenho, né, ele fala sobre o pós-guerra, pós-Segunda Guerra Mundial, houve um investimento, assim, em massa em propaganda para colocar como se os Estados Unidos eles fossem uma grande nação, como se eles fossem uma grande democracia. Só que a gente sabe muito bem onde que os Estados Unidos entram, qual que é o tipo de democracia que ele está querendo levar para aqueles povos, né? A gente sabe que não é democracia, eles querem realmente, de fato, usurpar, roubar, tomar posse, se apropriar do que é dos outros, de outras nações. É assim que eles se vendem como uma grande nação, enquanto a maior parte da população deles lá não tem acesso nem ao mínimo, né, que é o que a gente tem aqui no Brasil, que é o SUS, políticas públicas para tirar pessoas em situação de rua. Então, a maioria das pessoas nos Estados Unidos, elas vivem realmente, de fato, na rua, elas não têm acesso ao SUS, mesmo tendo o seguro-saúde, elas pagam, assim, absurdos. Esses dias eu estava vendo na internet, assim, só para concluir, uma moça que ela está trabalhando nos Estados Unidos, fazendo intercâmbio, e ela falando que jovens de 20 anos já têm uma dívida aqui no Brasil, de mais de 200 mil reais com hospitais. E eles ficam assim de cara quando a gente fala que a gente não existe isso. Assim, como assim não tem? Você vai pagando depois? Como é que é isso? Eles falam, não, a gente não paga, realmente é de graça, é pago pelo contribuinte, pelo governo. Eles ficam assim, como é que eu faço para me mudar para o Brasil? Sabe? Então, assim, realmente, de fato, hoje, né, com a internet, com o boom da internet, com o boom das redes sociais, a gente consegue ter mais acesso a essas coisas. Mas eu lembro que na época, eu tenho 38 anos, então há 30 anos atrás, as únicas pessoas que me falavam a verdade eram os meus professores, né? Então acho que é por isso que eu sempre tive esse meu lado meio revolucionário, meio rebelde, porque meus professores, desde a primeira, segunda, terceira, quarta e série por aí, eles sempre falavam para mim assim, toda a desgraça que existe no mundo tem o dedo dos Estados Unidos. Então os Estados Unidos não é essa grande nação que querem vender para a gente. É só isso, pessoal. Obrigada pela oportunidade. Obrigada. Fala, Daniel. Opa, gente, me ouvem bem? Engraçado, ouvindo tudo que você comentou e o comentário do pessoal aqui, que está bem interessante, me veio à mente Engraçado que eu sou leitor, leio bastante, de vários temas, e me veio à mente um personagem da escritora Agatha Christie, que é o Hercule Poirot, que é um investigador, né? E o Hercule Poirot sempre faz uma pergunta que eu sempre tento trazer um pouco para a minha vida, que ele fala, tem um termo em latim, que chama-se cui bono, a quem interessa. Então, a quem interessa esse discurso transformado do Paulo, né? Porque todo discurso tem algum interesse por trás. Seja ele bom ou ruim, existe interesse. Então, cui bono, a quem interessa essa mudança de dialética do Paulo para uma manutenção de poder? Provavelmente tem alguma questão ou contexto histórico que manteve isso como necessidade para manter uma massa controlada. É o que eu tiro de tudo que você comentou, né? Você tem um Paulo que começa de uma forma e ele se transforma
até nitidamente estar como elemento de controle de uma população, entendeu? Então, me veio essa ideia, por isso que eu queria comentar isso, achei interessante. Sim, total, né? O Helmut Kuster, que é um teólogo lá dos Estados Unidos, um cara muito bom, assim, que é especialista em Novo Testamento, né? Ele fala que lá na época ali do primeiro século, ali, no entorno da época que Jesus viveu, que Paulo viveu, movimentos religiosos e filosóficos que acreditavam, discutiam esses temas, assim, a igualdade da mulher na sociedade, a igualdade, a libertação dos escravos, né? E que colocavam em xeque se esse modo tradicional das cidades, enfim, da sociedade, se eles eram morais, sabe? Não era incomum a gente ter esse tipo de pensamento, discussão em movimentos filosóficos e religiosos. Então, nesse sentido, o movimento de Jesus, ele não é lá inédito, sabe? Existiam outras correntes que já acreditavam nisso. O que acontecia é que, quando esses movimentos chegavam nas classes urbanas, porque, por exemplo, Jesus, vocês sabem que viveu numa zona rural, né? Quando esses movimentos chegavam nas classes urbanas, dos centros urbanos, né, das cidades, eles conflitavam com o poder que estava estabelecido ali, que era de um cara que tinha uma mulher que obedecia, que tinha vários escravos e tal. E esses movimentos não tinham fôlego para ir adiante. O que acontece? O movimento, se vocês perceberam lá, entre o Paulo reacionário e o Paulo radical, existe um Paulo conservador, que ele é ali um meio termo. E, ao mesmo tempo, a propagação do cristianismo, né, a expansão do cristianismo, só aconteceu porque o cristianismo chegou a esses centros urbanos, encontrou eco nesses centros urbanos e nessas classes médias. Porque foram nesses espaços que o cristianismo teve fôlego de ir adiante, ao contrário dessas outras visões libertárias, de liberdade, que não conseguiram, foram sufocadas. E aí, Daniel, eu achei muito interessante isso que você falou. Quem sabe esse Paulo conservador, digamos assim, não foi quem deu esse fôlego para o cristianismo chegar como uma mensagem de libertação, mas ali, mais ou menos, né? Para não ser sufocado nessas classes urbanas de classe média, como os outros movimentos foram. Então, isso é muito, muito interessante, né? E aí, a gente, pensando nisso, né, a gente pode até dizer assim, beleza, o cristianismo, ufa, passou aqui pelas cidades, passou pelas classes médias urbanas, e aí, quando esses caras se apropriam do cristianismo, bora voltar lá, vamos escravizar, vamos botar as mulheres dentro de casa, presas, esse tipo de coisa. Entendeu? É muito legal ver como esse é um processo até progressivo, assim, sabe? Obrigada. Muito bom. Marcos. Muito bom dia. Bom dia. Esse lance que você colocou dos 4 Paulos, né? E o lance que você falou sobre como algumas leituras, elas são, tipo assim, é o que o parceiro botou agora, com essa questão do Quibon. Um liga-chave, desliga-chave, dependendo do interesse de quem está usando o texto. Aí, pô, um determinado texto, a gente joga a luz, no outro, a gente finge que nem tá lá. Beleza. Mas aí eu lembrei do meu período lá na Assembleia, e assim, eu não era. Isso acontecia, sabe? Você tinha essa seletividade na leitura. Mas também eu via muito, 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 muito uma tentativa absurda, principalmente para aquele cara que fala que a Bíblia é a palavra, né, de Deus, inerrante, perfeita e tal, de construir um fio que ligue todos os Paulos, todos esses 4 Paulos, numa sequência lógica. Eu vi, mas assim, era engraçado até, né?
Aliás, não só Paulo, a Bíblia inteira. Eu lembro que o primeiro momento que eu tive que sentei com o pastor, assim, naquelas reuniões para entrar na igreja, eu perguntei, cara, como é que pode Deus do Velho Testamento ser diferente do Novo? É a clássica, né? E aí você tem toda uma construção para fazer essa ligação de leitura, lá de trás até lá na frente. Aí eu fico com essa pergunta. Você acha que é possível fazer essa leitura ligada, sequencial, unificada, e falando especificamente do Paulo, lógica, ou é impossível? A gente precisa, de fato, fragmentar isso e deixar bastante cada Paulo no seu quadrado. Obrigado. Eu gostei muito dessa pergunta, eu até abri aqui, eu pulei 2 slides e você fez eu lembrar. Gente, eu vou projetar aqui rapidinho, não vai levar 5 minutos, tá? Só para vocês verem aqui, porque... fiquei até tarde fazendo e, enfim, esqueci de apresentar. Foi aquela hora que eu pulei, eu esqueci. Ó, respondendo a sua pergunta, Marcos. Deixa eu voltar um aqui. Ó, lembra que eu falei lá dos textos canônicos no início, que eram os que entraram na Bíblia, né? Tem lá, tipo, só a carta de Paulo tem 13, mais o Atos. Vamos colocar uns 14, 15 livros, só sobre o Paulo. Esses aqui, ó, são livros iguais Atos dos Apóstolos, iguais Cartas Romanos, igualzinho, não diferem nada, mas que não foram considerados canônicos. Então, assim, você vai ler... Lembra quando eu dei aula lá sobre o Atos de Paulo e Tecla? É igual Atos dos Apóstolos, mas não entrou ali no cânon. E aí a gente tem todos esses aqui, ó. Tem Epístola, tem Apocalipse, e não é tipo só o Apocalipse de João que a gente tem. Tem mais 2 Apocalipse, tem esse Sêneca, o jovem, tem Atos de Pedro e Paulo. Olha que legal um livro que traz o Pedro e o Paulo interagindo. Deve ser mó legal, né? Cartas de 3ª e 4ª Coríntios. Olha só, e a gente não só 1ª e 2ª Coríntios. Alexandrinos. Gente, olha que interessante isso aqui. Uma carta dos Coríntios ao Paulo. O som ficou baixo? Peraí. Ficou mesmo? Deixa eu ver o que aconteceu. Acho que passou uma empolgação. Não, tá normal. Ué. Aqui tá normal. Tudo bom. Olha que legal, a gente lê 2 cartas de Paulo aos Coríntios, né? Aqui tem uma carta que o Paulo escreveu, que os Coríntios escreveram para o Paulo. Eu tenho muita curiosidade de saber o que aconteceu. E aí, Marcos, a pessoa que colocou esses textos, esses 4 Paulos na Bíblia, deixou de fora esses outros Paulos aqui. Por isso que eu falei, a gente tem 4 Paulos na Bíblia. Fora da Bíblia, imagina quantos Paulo a gente não pode ter aqui. Paulo em formato de carta a gente já conhece. No Atos a gente já conhece. Mas em Apocalipse, um outro gênero ali. Então, olha que doideira, né? E olha que essa tabela ela é maravilhosa, gente. Ela é um resumo de como o cânone foi formado e desformado ao longo dos anos. Então, se você vê aqui, esse primeiro cânone do Marcião foi do ano 100 a 120, que corresponde à escrita do livro de Atos dos Apóstolos. Ou seja, no mesmo período em que estavam escrevendo Atos dos Apóstolos, já tinha gente montando o cânon da Bíblia. Entende isso? E aí, olha aqui, vai aqui no último quadradinho para você ver. O Concílio de Nicéia, em 325, foi o que estabeleceu o cânon atual, esse que a gente tem aqui. Hoje, quando a gente, inclusive essa Bíblia que é católica, é esse que tem aqueles livros de Tobias, de Macabeus, que não tem na Bíblia protestante, nesse Concílio aqui de Nicéia, que colocaram esses livros na Bíblia. E olha, gente, entre o primeiro cânon do Marcião, que é como vai dizer, contemporâneo a Atos dos Apóstolos, a gente teve um cânon em 170, 190, 215, 220, 250, 270. E aí, Marcos, respondendo a sua pergunta, quando a pessoa quer, ela pode fazer todos esses livros aqui estarem em uma linha junta, assim. A pessoa vai dar um jeito de fazer e aí eles contarem a mesma história.
Olha esse livro aqui, por exemplo, Carta de Barnabé, Pastor de Hermas. Tem um livro que chama Pregação de Pedro. Vocês já ouviram falar desse livro? Mas o cara que fez esse cânon aqui, que foi o Clemente, ele achou que esse livro tinha tudo a ver com 1 Coríntios, com o Evangelho de Mateus, com Levítico, com Gênesis, sabe? Então, assim, cara, que é uma escolha política, é óbvio. Essa tabela que mostra pra gente. E aí, com escolha política, eu não quero dizer que é uma coisa maldosa, mal intencionada, não. Política não é uma coisa ruim. Política é... A gente aqui faz política a todo momento, né? Mas é uma escolha política no sentido de que é assim porque alguém escolheu. Poderia ser de outra forma. Poderia ser diferente, sabe? E aí é isso. Quem quer estabelecer uma relação entre os 4 Paulos, vai estabelecer. Só que, cientificamente, historicamente, a gente vê que não existe, que não tem como. Até porque, por que eu digo cientificamente? Essas datações aqui, quem descobriu foi a ciência. Então, como que eu vou estabelecer uma conexão entre o que um cara falou no ano 50 e o que 100 caras falaram no ano 100, 120? Entende? Só se for inspiração divina. Ai, é isso, mano. Show. Isso aqui, perfeito. Isso aí. Fala, Kel. Muito obrigado. Eu ia falar, depois eu parei, e agora só para... na verdade, é só uma observação que o cânon bíblico, ele depende muito de qual Bíblia a gente fala, né? Porque, por exemplo, temos a Bíblia católica, nós temos a Bíblia protestante, tem a Bíblia copta, tem a Bíblia etíope. Só a Bíblia etíope tem 91 livros. Então, depende muito... só pegando o gancho aí do que o Marcos estava falando, só queria fazer uma observação em cima disso. Isso, Natália, é radical... Não, desculpa, inventada, o de Atos, radical das cartas dele, conservador das disputadas, e reacionário, que é o das cartas pastorais, lá, ou não paulinas. Na verdade, assim, sobre isso que a Kel falou, por exemplo, na nossa Bíblia, que tem no Novo Testamento 27 livros, a gente já viu que não dá para estabelecer uma conexão entre 14 livros que, em tese, falam da mesma pessoa, são do mesmo autor. E aí a gente viu aqui na tabela, né, como tem, enfim, infinitas versões dessa Bíblia aqui, como houveram infinitas versões. Mas, enfim, é o que eu falei sobre as tradições inventadas. Não é para ninguém se sentir enganado ou frustrado, não, é só... E é uma coisa que eu sempre incentivo, assim, gente, a gente ter uma maturidade intelectual, assim, no sentido de não se sentir, a igreja me traiu, acreditei que era para valer. Não, é tipo assim, pô, tudo bem, eu entendi agora que são livros que estão juntos, tudo bem, eu vou ler de forma centrada aqui. O problema é que a gente foi ensinado a ler a Bíblia de uma forma idolátrica, tipo assim, isso aqui é a palavra de Deus. E não é, entendeu? Tipo assim, lê, poxa, com maturidade, vou ler aqui. Pô, o Paulo falou que a gente pode ter escravo, mas eu não acho legal escravizar o outro. Pronto, acabou, entendeu? A gente tem pensamento, a gente tem autonomia, a gente tem tudo isso. E aí o nosso convite aqui na garagem é que a gente assuma essa autonomia intelectual, que a gente assuma essa independência, sabe? De não ficar refém do texto, de não ficar frustrado a toda vez que você descobrir, quando você faz lá o agora entendi, aí você fica, ai, meu Deus, enfim. Fala, Wallace. Deixa eu só fazer uma observação antes dele, porque eu lembrei do que você está falando aí dos 14 livros. Na verdade, algumas pessoas acham que são 15, porque Hebreus, em algumas tradições, também é eu esqueci, enfim, mas dizem que foi Paulo também que escreveu, e aí seria o Paulo bonitinho, queridinho, que inclusive é por isso que o Belofa acha que foi uma mulher que escreveu, porque tem muito mais cara de mulher do que de homem escrevendo.
Muito bem. Pode falar, Wallace. Bom dia a todos, todas e todos. Bom, Thaís, assim os evangélicos acham que eles inventaram a Bíblia, eles que selecionaram, mas só que foi o Concílio de Nicéia que fez isso, muito antes da Reforma Protestante. E Martim Lutero, ele não gostava dos livros de Judas, Tiago, Apocalipse, e ele quase deixou de fora na tradução. Chegou até a traduzir os livros ditos apócrifos, né, que são os deuterocanônicos que tem na Bíblia Católica. Enfim, eu acho que eu sei porque ele, ele deixou ele quase deixou de fora alguns livros do Novo Testamento, né, principalmente Tiago, né, já que fala que as obras, as boas obras sem a fé é completamente morta. Mas, enfim, eu agradeço pela oportunidade. Sim, é isso. Gente, vamos encerrar, se não tiver mais ninguém para falar. Temos que ir para as nossas faxinas, nossos passeios, nossos almoços, nossos cursos de inglês. Amanhã tem culto. Não esquece, pastora Thaís, de avisar o pessoal de Mogi aqui, região, que amanhã a gente tem encontro da garagem presencial. Mesmo. Quem for de São Paulo e região, por favor, venham para Mogi para a gente fazer nosso culto. Teremos almoço na faixa de comida. E aí, quem for almoçar, só dá o nominho lá para a gente programar certinho comida para todo mundo. Muito obrigada, beijo, fiquem com Deus, bom sábado, obrigada por estarem aqui. Quem quiser continuar essa conversa lá no grupo, vamos lá. Beijo, falou, tchau.